Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da PEC que criminaliza as drogas na Constituição brasileira. Tá? Embora essa PEC seja uma PEC das drogas, ela não muda nada em termos de legislação. Tá? Na verdade, é uma PEC contra o avanço do STF no poder legislativo. Né? O STF está querendo legislar, está querendo definir qual é a quantidade de droga que pode portar e coisa e tal, umas coisas estranhas pra caramba, que não fazem sentido, que seriam típicas do legislativo, e o STF quer definir isso daí. Então essa PEC aqui, embora seja PEC das drogas, é uma PEC para limitar o STF. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Sem Moraes, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes de mais nada, só para deixar claro, eu sou libertário, eu não sou de direita, eu não sou conservador. Eu entendo que droga, desde que você não agrida ninguém, desde que você não roube ninguém, desde que você seja maior de idade, você usa se você quiser. Não estou dizendo que sejam boas, não. Ninguém deveria usar droga. Droga faz mal, droga piora a sua saúde, causa dependência. Aliás, todas as drogas, cigarro, álcool, açúcar, gordura saturada, sei lá, tudo faz mal para você. Mas você... E drogas também fazem muito mal mesmo. Só que se você não agrediu ninguém para isso, se você não roubou ninguém para isso, o que você faz com o seu corpo não é problema meu. Não acho que o Estado deveria se envolver nisso daí, né? Então, fazendo esse parênteses, o fato aqui é o seguinte, eu também acho que se a gente vive numa democracia, se a ideia aqui é ser uma democracia, quem tem que legislar é o legislativo. Se a maioria do povo brasileiro prefere manter a droga criminalizada, ela tem que continuar criminalizada, não tem esse negócio, por mais que eu discorde disso, se a maioria do povo quer isso, tem que ser assim, né? Essa ideia de que o STF, mas o STF está tomando uma decisão boa, não sei o que lá, isso é um absurdo, isso foge à estrutura de poderes, à separação de poderes, aos freios e contrapesos que deveria haver na República e piora a situação como um todo. Então, essa PEC aqui, o objetivo dela não é mudar, ela não muda nada. O que acontece hoje vai continuar acontecendo, não muda nada. O único, porém, impediria, em tese, o STF de fazer a definição que ele quer fazer sobre isso, né? Então, o que aconteceu? Ontem o Senado aprovou essa PEC nos 2 turnos em resposta ao STF. A PEC, e foi aprovada bem, tá? 53-9. Foi aprovada com uma certa folga, precisava de 49 votos, 53-9, 4 votos a mais. No Senado é sempre apertado assim, não tem como ter votação mais ampla do que isso, né? Muita gente se absteve, o pessoal do PT votou contra, mas mesmo assim passou com relativa folga a PEC pelo Senado, né? Agora tem que ser votada na Câmara, e votando na Câmara também é 3/5 dos votos, ela já está automaticamente valendo essa PEC, né? A PEC é essa daqui, ó, é muito simples. O caput do artigo 5º da Constituição Federal passa a viger acrescido do inciso 80, né? LX é 80, né? Acho que é... Enfim, tá aqui, ó. Se você for na Constituição, o artigo 5º é o artigo que trata dos direitos individuais, e ele vai até o o inciso 79, LX, X e X é 79. Então, inclui o 80, que diz o seguinte, segundo essa proposta aqui: a lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, é só isso. Acrescenta um item lá para dizer que na Constituição está dito que deve ser crime nisso daqui. Por que isso? Porque essa discussão toda é meio etérea, tá? Se você olhar a Lei 11.343, que é a lei atual de drogas, né? Ela é uma lei que começa com, aqui, ó, ela começa com um monte de coisa aqui, não que a droga é uma doença e aí você tem que ter um sistema nacional de políticas públicas sobre as drogas, e tem que ter o atendimento, plano político sobre as drogas, conselhos de política, enfim, faz um monte de coisa aqui. Essa lei é antiga, né, foi aprovada no governo Lula II, se não me engano, e educação, reinserção e não sei o que lá, toda a preocupação com a doença, né, plano individual de atendimento, né? Mas quando chega no artigo 27, aí tem aqui, ó, capítulo 3, dos crimes e das penas, ou seja, o que tem aqui é crime. E aí você tem o artigo 28 aqui, olha se não é igualzinho o que está escrito na Constituição, ou que está escrito aqui nesse negócio, né?
Olha aqui, ó, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, né? Então, ou seja, a Constituição só coloca, a PEC só coloca na Constituição a mesma coisa que já está escrito na lei. Então, na prática, não muda nada, né? E eu já expliquei para vocês que o que está mudando é muito pouco no final das contas. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, quem guardar, adquirir, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, a pena é a seguinte, olha só, advertência sobre efeito de drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e ponto final, acabou. Se você for pego com drogas para o seu consumo próprio, você não vai para a cadeia, você não tem que pagar multa. Você pode ter que passar por uma advertência sobre os efeitos das drogas, você pode passar por prestação de serviços à comunidade, pode ter que prestar serviço à comunidade. Em último caso, você pode passar por medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e ponto final. Não tem outra punição para você. Se é droga para uso pessoal, é isso que é a punição hoje. E a discussão que estava havendo no STF é justamente de considerar isso crime ou não. Isso tem diferença? Tem alguma diferença, ou seja, se é um crime, você já não é mais réu primário. Mesmo que você seja condenado a uma advertência sobre os efeitos da droga, o que é isso daqui? Você é chamado um dia para ir no Tribunal de Justiça, para ir no tribunal lá, e aí um juiz ou um conselheiro ou um mediador, ele vai te falar que droga é ruim, que você não deve tomar droga, que você não deve usar droga, que faz mal, que atrapalha a vida da pessoa, que causa efeitos perversos, que causa dependência e coisa e tal, né? E eu sei disso porque eu que fazia isso em uma determinada vara aqui no Rio de Janeiro, na época eu fazia estágio em Direito, eu fazia esse tipo de coisa. Como eu era uma pessoa, eu já era mais velho quando eu fiz minha faculdade de Direito, o pessoal gostava de me botar nessa função, porque né, eu tinha uma postura mais paternal em relação aos outros estagiários que eram todos jovens, né? E aí, ou seja, eu fazia esse tipo de coisa. E é isso, é 15 minutos. Você vai lá, o mediador fala para você que é errado, que você não deve usar isso, coisa e tal. Ok, assina esse negócio aqui que você compareceu e coisa e tal. Acabou. Essa é a punição que tem hoje se você é pego com drogas para consumo próprio, né? Então, se a pessoa reincidir, ela pode ser condenada a prestar serviço para a comunidade, coisa e tal. Então, cadeia não tem. Agora, é um crime. Isso significa que se a pessoa foi condenada a isso daqui, ela já vai ter uma notação criminal. Então, se ela cometer um outro crime depois, ela já não é réu primário. Então, essa que é a discussão no final das contas. O que o STF queria dizer é, como não tem pena de cadeia, como ninguém vai para cadeia por posse para uso pessoal, não deveria nem ser crime. Então não deveria haver reincidência ou caso de agravamento de pena de outros crimes e coisa e tal, se é para uso pessoal. E mais do que isso, queriam definir qual é a quantidade para consumo pessoal. Isso que eu acho que é um grande erro estratégico, né? Porque se você define qualquer quantidade para uso pessoal, imediatamente os traficantes vão fazer a festa, porque sabem que pode mandar um monte de moleque com 1 grama a menos que o limite, que se for pego é só dizer que é para uso pessoal, como está o peso menor, é para uso pessoal mesmo, então pronto, não tem risco nenhum, né? E aí pode mandar um monte de moleque para compensar o peso, para dar o peso total que você precisa transportar, e realmente dá uma vantagem grande, né? O que você tem hoje é que é subjetivo. Isso pode ser ruim por um lado, porque você pode ter a defesa da pessoa que está com um tablete de maconha, né, um negócio, um tijolo de maconha, não, mas é para uso pessoal. Pois é, eu fumo pra caramba, eu fumo um tijolo por dia. Sei lá, né, eu não sei quanto é que se fuma disso, mas de qualquer forma, dá margem para esse tipo de questionamento. Não tem um limite hoje, mas se você fixar um limite, é pior. É a mesma coisa que eu falei para vocês da questão do furto famélico ou o princípio da bagatela, né? Já existe esse princípio no direito que se a pessoa rouba ou furta, né, sem violência, uma coisa de baixo valor, que tipicamente não dá nada, não pega nada. Só que, por exemplo, a Califórnia cometeu o erro de botar o limite, falar, não, se você roubar até tantos reais, até tantos dólares no caso, é coisa de pequena monta e não vai ser punido. Aí o que acontece? Aí as pessoas já sabem, aí elas podem roubar qualquer coisa que esteja abaixo daquele valor, né?
É o mesmo princípio no caso das drogas. Se você proíbe até determinadas gramas, né, se você proíbe acima de determinadas gramas, quer dizer que abaixo de determinadas gramas você pode levar, e aí vira festa para o pessoal, né? Enfim, mas essa história toda aqui, como eu falei, não é sobre drogas, porque não mudou nada. Se você falar, o que vai mudar com essa PEC? Não vai mudar nada, a lei já fala exatamente isso. As penas vão continuar sendo essas, tá? Não vai mudar, não vai ter cadeia para quem transporta droga para consumo pessoal. A única coisa é, o STF estava votando essa descriminalização das drogas. E agora não vai poder mais, porque em tese está na Constituição isso. Só que isso não quer dizer nada, porque o STF pode considerar que essa PEC é inconstitucional. Uma PEC pode ser considerada inconstitucional, né? E é exatamente o que o Gilmar Mendes está falando aqui, ó. Gilmar Mendes deixa claro que palavra final será do STF. Decidam o que decidirem. O Congresso pode votar o que ele quiser, a gente não está nem aí. A gente é que vai dizer se é crime ou não é crime. E isso daqui é o absurdo. Isso é o absurdo. Por quê? Porque, de novo, eu concordo com o STF nesse caso. Não deveria ser crime. Mas cai nessa situação, não é o STF que tem que decidir isso, tem que ser o Congresso. Se você bota o STF para decidir esse tipo de coisa, por mais que o STF esteja do lado da razão, do lado da ciência, do lado do sei lá o que eles se dizem, o problema é o seguinte, você começa a ter a falha da representatividade. O povo não se sente representado. Por quê? Para que a gente está fazendo essa porcaria, essa palhaçada de ir na urna, votar, fazer prili, para eleger o deputado, se depois não interessa o que o deputado vai fazer, vai ser o Gilmar Mendes que vai decidir se vai ser crime ou não vai ser crime. Não, ou seja, não temos mais uma democracia. Esse é o problema que o STF não está vendo. É o que eu falo também. Isso começou lá em 2011, quando aprovaram o casamento de pessoas do mesmo sexo. De novo, é uma pauta que eu concordo 100%. Eu acho que realmente, cara, meu amigo, seja feliz do jeito que você quiser. Casar homem com homem, mulher com mulher, homem com árvore, homem com cachorro. Eu não tô nem aí. Cada um vai ser feliz do jeito que achar melhor, né? Agora, na Constituição está escrito que casamento é entre homem e mulher. E o STF resolveu interpretar essa coisa de uma forma absurda e legislou, né? O correto seria o quê? O correto seria o Congresso aprovar uma mudança entendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Aí você fala, mas o Congresso não vai querer votar e não sei o que lá. Meu amigo, mas se o Congresso não quer votar, é porque a população brasileira não elegeu pessoas que querem esse tipo de pauta. E se a população brasileira não elegeu pessoas que querem esse tipo de pauta, é porque a população não quer essa mudança. Então eu lamento muito, eu sei que é um absurdo, eu sei que é uma coisa chata, mas você não pode mudar a lei desse jeito, porque você está arriscando a própria democracia. Você está dizendo que foda-se em quem você votou errado. O que vale é o que a gente pensa aqui no nosso grupinho aqui de pessoas altamente esclarecidas. E isso deu merda, esse tipo de pensamento deu merda em 100% das vezes que foi tentado na história. É o pensamento do comunismo. É o pensamento que nós somos muito espertos, sabemos melhor do que esse povalho aí que fica votando, então nós vamos mandar em tudo e pronto. Isso sempre dá merda. Dá merda porque, ao contrário do que essas pessoas pensam, elas não são tão mais inteligentes assim do que o resto do povo. Pode ser um pouco mais inteligente, mas via de regra são mais burras que o brasileiro médio, né? Aliás, isso é uma coisa que eu sempre critico. O pessoal adora dizer assim, não, porque o eleitor brasileiro não sabe votar, não sei, como se a pessoa soubesse, né? Ela é povo brasileiro também, ela tá falando dela mesma, né? Não, o povo sabe votar, o povo vota de formas diferentes do que você imagina que ele votaria, de uma forma que você não imaginava que ele votasse, né? Diferente do que você quer. Mas isso não quer dizer que eles sejam idiotas por conta disso, é só que eles discordam de você, né? Enfim, o absurdo é isso daqui. É isso daqui que está errado. É o Gilmar Mendes falando que não interessa o que o Congresso faz. E, de novo, fizeram isso com o marco temporal, o Congresso queria o marco temporal, o STF acabou com o marco temporal, fizeram com questão de aborto, de um monte de coisa, um monte de decisões que o STF está querendo fazer em relação ao Congresso. Algumas delas eu concordo, o marco temporal não concordo não, mas o caso da lei das drogas e do casamento de pessoas do mesmo sexo eu concordo plenamente. Tem que descriminalizar mesmo, tem que permitir casar cada um com quem quiser, só que tem que ser feito da forma correta. Fazer da forma errada, você está minando toda a estrutura da República. E aí esse pessoal depois não entende por que a população não gosta deles, por que xingam eles nas ruas, por que eles não conseguem tomar um cafezinho em Lisboa sem ser incomodados. É por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.